Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então hoje para a segunda frase de Shammai no versículo 15 do capítulo 1 de Pirkei Avot. O texto diz o seguinte: fale pouco e faça muito. Meu comentário: Shammai, na realidade, disse pouco e falou muito quando trouxe essas palavras, porque essas palavras têm uma profundidade enorme e podem ser aplicadas de N maneiras. Vamos aqui ver algumas. Uns tempos atrás, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa por parte de psicólogos que resolveram analisar a vida de pessoas que participavam daquelas diversas correntes positivistas, que diziam que você tinha que pensar positivo, que você nunca poderia pensar de forma negativa, que aquilo que você pensa você atrai e que, portanto, você sempre deve pensar que você consegue, que você faz, que você é capaz, que você realizou isso ou realizou aquilo. E compararam os resultados dessas pessoas com o de outras pessoas que não aderiam a esse tipo de pensamento. E depois de alguns anos, verificou-se que as pessoas que tinham essa atitude positivista, para grande surpresa, na realidade tinham se tornado, em média, pessoas menos bem-sucedidas do que as pessoas que não tinham esse hábito. E aí foram investigar o porquê e chegaram à conclusão de que o positivismo excessivo acabava fazendo com que a pessoa criasse uma falsa sensação de realização por meio das palavras. O que eu quero dizer com isso? Que o fato das pessoas dizerem, olha, eu já consegui, já deu certo, já aconteceu, fazia com que as pessoas, de certa maneira, conseguissem ter algum sentimento de realização nessas palavras e isso acabava diminuindo um pouco a necessidade de agir. Ou seja, quanto mais você fala, menos você sente a necessidade de agir. É como se você tivesse uma energia só. E essa energia pode ser aplicada na fala ou ela pode ser aplicada na ação. E é por isso que Shammai diz: fale pouco e faça muito. Se você passa muito tempo dizendo, não, isso vai acontecer, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou isso, eu vou aquilo, pode ter certeza que você vai acabar fazendo pouco. Normalmente, pessoas que vivem falando de muitas ideias, de muitos projetos, de muitas coisas, são pessoas que realizam pouco, porque a energia está sendo gasta muito mais no falar do que no fazer. Semelhantemente, nós também podemos pensar na aplicação desse texto quando vemos o que é a definição da missão do povo judeu. Enquanto há religiões que dizem que o importante é sair falando, espalhando notícias, espalhando informações, espalhando alguma espécie de suposto plano de salvação ou coisa do gênero, o judaísmo não pensa assim. O judaísmo entende que, na realidade, conforme nos foi revelado pelos profetas, a missão de Israel é viver através do exemplo e não levantar a sua voz na praça. Ou seja, se você passa muito tempo falando sobre o eterno, tem alguma coisa errada. Porque se a pessoa para quem você está falando não é capaz de ver o eterno na sua vida, de te perguntar por causa do exemplo que você dá, então você está focando as suas energias de uma maneira diferente. E dentro da Torá, dentro da fé judaica, o que a gente faz é focar na maneira como a gente vive, é transformar de dentro para fora de uma maneira extraordinária para que outras pessoas possam ver essa transformação, inclusive outros povos, e assim também possam se aliançar com o Eterno da mesma maneira que Israel se aliançou. A terceira maneira como nós podemos pensar na frase de Shammai já vai pela via da questão da discrição. Uma pessoa que fala mais do que faz, que alardeia muito os seus atos ao invés de fazê-los, que vive dizendo que ele vai realizar ao invés de mostrar aquilo que ele realiza, na realidade está envolto em egolatria, está com o seu ego
querendo ser massageado, está querendo se sentir inflado, quer o aplauso das pessoas, quer o reconhecimento e não, de fato, o esforço. Nós não devemos agir buscando que as pessoas olhem para as nossas ações e nos aplaudam. Nós não devemos nos preocupar com alardear, com fazer barulho, com dizer aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O que nós devemos tomar cuidado e nos importarmos verdadeiramente é com a maneira como nós agimos, com a maneira como nós vivemos dia após dia. Fale pouco e faça muito. Um conselho muito precioso da parte de Shammai e uma mostra de que poucas palavras às vezes podem ser suficientes para grandes transformações de vida. Um ótimo dia para você e até amanhã, se o Eterno nos permitir.